glória a Deus, seja bem-vindo mais uma vez nesse repartir aqui. Estamos num ambiente especial onde os irmãos nos fornecem, onde os irmãos preparam todas as coisas e glória a Deus, o nosso objetivo é estar com você mais uma vez nesse compartilhar, né, que é o nosso repartir, pois o nosso interesse é compartilhar aquilo que Deus coloca no nosso coração, com você que tem nos acompanhado, com você que tem assistido e tem desenvolvido também os temas com cada um de nós. Então, glória a Deus por estar aqui com você mais uma vez. E nesse dia nós queremos falar sobre aquilo que é permanecer imperturbável diante do poder do Deus da glória. Nós sabemos que nesses dias muitas coisas querem tirar a nossa paz. Muitas coisas nos desafiam para que nós venhamos olhar para aquilo que é a nossa capacidade humana, e muitas das vezes, quando nós olhamos para a nossa capacidade humana, nós vamos se frustrar, e essas coisas tendem a perturbar a nossa alma, essas coisas tendem a nos deixar inquietos, tendem a nos deixar preocupados, mas existe um lugar em Deus, existe uma maneira a qual o Senhor ele nos convida, e nós vamos observando que aquilo que vai acontecendo conosco é uma maneira de Deus nos ensinar de que existe um lugar onde a paz é uma promessa atuante de Deus em nossas vidas, aonde nós podemos então permanecer em um lugar. Eu gosto da palavra permanecer porque ela fala sobre um lugar de estabilidade, ela fala de um lugar onde eu conheci e eu ali fico. Né? E andar com o Senhor é esse desafio constante de realmente permanecer neste lugar. Então, nós queremos construir ao decorrer dessa palavra, desse compartilhar com você, algo que está dentro desse tema, né? De entender de que aquilo que o Senhor nos chamou, aquilo que o Senhor está construindo em nós e aquilo que nós estamos passando em nossas vidas é para permanecer nesse lugar onde nós somos imperturbáveis diante da glória do poder de Deus. E o interessante é que conhecer o poder da glória de Deus é saber que a glória de Deus ela é manifesta, saber que a glória de Deus é aquilo que é a expressão de Deus, né? A glória de Deus ela tem a sua expressão ali no hebraico, que é o kavod, que é algo denso, palpável, né? Da presença, da manifestação de Deus. E isso é algo que não é uma obra da nossa mente, não é simplesmente energias positivas, não é um mantra, mas é realmente aquilo que nós vemos da parte de Deus. E quando a glória de Deus ela é manifesta, ela gera resultados, ela altera a nossa vida, ela marca a nossa vida, ela marca a nossa trajetória e a nossa história é realmente, como eu posso dizer, ela é realmente impactada pela glória de Deus. A glória de Deus realmente é algo que, quando nós estamos ali envoltos, né, que Deus nos permite participar disso, isso realmente transforma a nossa maneira de enxergar ao Senhor, porque é como, digamos que você sobe então um degrau a mais cada vez que você se relaciona com a glória de Deus. E algo muito importante que nós precisamos entender é que a glória de Deus ela quer ser manifesta. E o que o Senhor precisa para manifestar a glória dele? Ele precisa de corações que estão clamando, que estão dispostos, que estão sedentos por essa glória, que estão buscando realmente de todo o seu coração, almejando, né? Conhecer essa glória. E interessante que a igreja em Atos ali, quando o Senhor, né, manda estar todos reunidos, que nós temos ali esses primeiros relatos daquilo que é a igreja em Atos, é justamente então uma grande manifestação da glória de Deus. Os irmãos são revestidos de poder, os irmãos são revestidos da glória, os irmãos são revestidos daquilo que é um poder palpável da parte de Deus. E falando sobre isso, vamos ler então aquilo que é os nossos versículos de hoje. Você vai ter Atos, capítulo 7, versículo do 1 ao 3, versículos 6 e 8. Se você quiser, você pode acompanhar aí comigo. Vou estar lendo aqui então, capítulo 7 de Atos, versículo do 1 ao 3, que vai dizer: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. Aquilo que nos faz permanecer diante de Deus é justamente uma resposta que nós damos ao Senhor. Não basta apenas ouvir ao Senhor, não basta apenas
ter esse chamamento, tu vê aqui que ele está dizendo, né, que o Deus da glória apareceu a Abraão. Mas esse aparecer a Abraão, ele transforma, ele abre os olhos de Abraão e diz com que e faz com que agora Abraão, ele queira permanecer neste lugar. Ele queira permanecer junto, fazendo parte da história que Deus está manifestando, daquilo que Deus está construindo. E é isso que torna eu e você imperturbável. Toda vez que nós saímos daquilo que é a história de Deus para nossas vidas, isso altera a nossa maneira de ver o mundo, isso altera a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, de confiar no dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele está escrito por Deus, e quando eu confio em Deus, eu permaneço nesse lugar imperturbável. Não adianta o que as pessoas vão me dizer, não é as coisas que me acontecem, não são os desafios na minha família, não são os desafios financeiros, mas é a minha confiança em permanecer no Senhor. Veja, ele disse aqui, né? Chamou Abraão, ainda estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: Sai da tua terra e da tua parentela e dirige para a terra que ainda eu hei de te mostrar. Então, aqui há uma maneira, de alguma forma também, do Senhor dizer: Cara, é a minha glória que vai te guiar. É a tua sede pela minha presença que vai te guiar. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, nós não vamos ter nós não vamos ver o quebra-cabeça por inteiro, né? Eu gosto de falar isso. Muitas das vezes o Senhor entrega pequenas peças para cada um de nós e nós não vamos montando, mas nós não temos todas as peças desse quebra-cabeça. E aí nós precisamos confiar no Senhor. Mas toda vez que nós somos revestidos, visitados pela glória de Deus, e nós precisamos ser visitados pela glória de Deus. Se você ainda não teve essa experiência, de algum momento você dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu me sinto vazio, eu sinto a necessidade da Tua presença, eu sinto a necessidade da Tua glória, e é isso que nós queremos, permanecer diante da glória de Deus, né, do poder da glória de Deus, é isso que vai nos fazer permanecer imperturbável. Então eu anotei aqui, né, que sou imperturbável, pois eu vi o chamado, porque Abraão é realmente a marca de um chamado. Abraão, ele foi chamado, né? Abraão tem essa história dele aí no Antigo Testamento, que o Senhor o chama, né? Tira ele da sua parentela, envia ele para um lugar que ainda o Senhor iria mostrar. É realmente um chamado de Deus. Então o Senhor nos chama hoje para a gente permanecer imperturbável ao ouvir o chamado de Deus. E qual é o chamado de Deus para nossas vidas? Para que nós possamos conhecer a expressão de Deus, e essa expressão ela manifesta por meio da glória. Então, nós lemos aqui do 1 ao 3, e o versículo 6 e 8 vai dizer: E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E aí o versículo 8 vai dizer: E lhe deu o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E aí ele traz, né, aquilo que é um lugar aonde Abraão permaneceu. Veja que como as coisas tendem a acontecer quando nós confiamos e permanecemos no Senhor. Aqui tem algo muito interessante, que somente que aqueles que vivem em aliança com Deus vai experimentar da glória de Deus. A glória de Deus não é visto por qualquer um. A glória de Deus é visto por aqueles que buscam permanecer, mesmo sem saber para onde vai, mesmo sem saber o que vai acontecer, mas você vai ver a glória de Deus. E aonde a glória de Deus está, a vida tem que habitar. A morte não pode mais habitar. Onde tem glória de Deus, existe um desejo insaciável pela eternidade de Deus, porque essa glória é o que satisfaz o nosso espírito. E essa glória também vai falar sobre as gerações que vão ser impactadas. Vejam, tantos homens foram impactados pela glória de Deus, e esses homens até hoje, né, a sua família, elas são influenciadas, impactadas por essa glória que foram derramada na vida desses homens. Então, nós ficamos cada vez mais em um lugar suscetível ao Senhor, em um lugar realmente aberto ao Senhor, dizer: Senhor, nós precisamos da sua glória, porque é a glória de Deus que torna, né, esse Deus tão maravilhoso, ao mesmo tempo tão atraente, ao mesmo tempo tão desejável pelo nosso espírito. E o poder de Deus é realmente, eu gosto de falar que o poder de Deus é como um grande investimento que o Senhor está fazendo. O poder de Deus não é para a gente adivinhar o Pix, não é para a gente enganar as pessoas.
mas o poder de Deus é um investimento, né, que o Senhor faz em nós e para que nós possamos também devolver para Ele. É justamente a marca de dar glória a Deus, não é? Glorificar ao nome de Deus. Eu glorifico o nome de Deus quando eu reconheço que aquilo que eu tenho foi o Senhor que me deu, eu uso para um propósito divino e eu glorifico ao nome de Deus por isso. Essa glória ela não fica em mim, essa glória ela é distribuída, essa glória ela abençoa a vida das pessoas, essa glória ela é manifesta na vida das pessoas. E aqui também eu coloquei como um outro ponto, é que eu possa andar por confiar naquele que me chamou, né? Que é justamente também o que eu acabei falando aqui alguns pontos atrás, amém? E nós temos um outro versículo aqui, que é 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, que vai dizer: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então, glória é um caráter e um atributo totalmente divino, né? Que somente o Senhor tem, Ele que nos permite experimentar a glória dele, né? De alguma maneira fazer parte dessa glória de Deus. Mas hoje nós podemos acessar esse poder divino, porque lembra que o Senhor falou, né? Vocês são pequenos cristos, nós somos discípulos de Deus. Então também nós podemos manifestar essa glória de Deus. E para que a glória de Deus seja manifestada, nós precisamos estar esvaziados. Enquanto muitas pessoas querem ser revestidas com o seu próprio ego, com reconhecimentos humanos, com os seus currículos, achando que isso é suficiente para atrair a glória de Deus, o Senhor, ele tem uma dinâmica diferente, onde nós ouvimos um chamamento, onde nós somos chamados a uma vida de piedade. E piedade não é nós termos pena de alguém, mas piedade é a compaixão do próprio Deus atuando em nós. E essa compaixão me faz alcançar o próximo, essa compaixão me faz ajudar o meu irmão, essa compaixão me faz estar presente, disponível na vida do meu irmão, para que eu possa dizer, olha, meu irmão, a vida de Deus, o poder de Deus vai ser manifesto na sua casa, o poder de Deus vai ser manifesto na sua família. Então, eu continuo crendo de que o poder de Deus pode ser manifesto em todas as áreas da nossa vida, de tudo aquilo que nós precisamos. Aonde há um sinal de morte, vai haver um sinal de vida, porque ele está dizendo, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Algo muito importante aqui nesse versículo é que ele diz, pelo conhecimento daquele que nos chamou. Aqui tem algo muito interessante nesse versículo, que o conhecimento está atrelado à experiência. Porque muitas das vezes nós se sentimos perturbados, justamente porque ainda nós não conhecemos ao Senhor. Talvez nós estamos acostumados a ler a Bíblia, e tudo bem, isso é maravilhoso, mas ainda nós não temos o conhecimento, porque o conhecimento ele gera essa intimidade, porque o conhecimento gera essa confiança, porque o conhecimento gera mesmo essa convicção de dizer o Senhor está cuidando de todas as coisas na minha vida. Então, né, pelo conhecimento, que hoje nós possamos ser desafiados a ter esse conhecimento realmente em Deus, esse conhecimento não simplesmente um conhecimento onde eu falo, ah, Deus está longe, Deus está ali, não, Ele está me olhando, mas eu não consigo me relacionar com Ele, mas eu sei que o Senhor ele está contemplando cada ponto da minha vida, cada situação das nossas vidas, e dessa maneira nós vamos conhecer então o poder do Deus da glória. Amém? Glória ao Senhor, muito feliz de poder compartilhar isso aqui com você, declarar isso sobre a minha vida, sobre a tua vida, lembrar dessas palavras, né, que nos faz retroceder e de dizer que Deus ele continua interferindo na nossa história. Eu acho interessante que quando fala sobre glória, é Deus interferindo na história do homem. Então que o Senhor possa interferir na tua vida, que você possa estar disposto, se não está disposto, ainda desejando a manifestação da glória de Deus, porque realmente é algo que muitas das vezes pode faltar palavras, né? E são momentos que realmente são preciosos que o Senhor nos permite viver. Então, que o Senhor seja com a sua vida, que você fique com aquilo que seja positivo para você dessa palavra, né? Retenha aquilo que é bom e que você lembre que existe um chamado de Deus na tua vida para você permanecer imperturbável diante do poder do Deus da glória. Que conhecer a glória de Deus para você seja um motivo de continuar confiando no Senhor, continuar confiando de que Ele está interferindo na tua história, cuidando de cada detalhe, em nome de Jesus.
Amém? Esse é o nosso repartir. Você vai ficar aí com mais oração e com mais louvor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, nome que está acima de todo e qualquer outro nome, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nesse dia, nessa segunda-feira, porque nós reconhecemos que o teu nome carrega a tua pessoa, Senhor. Senhor Jesus, Espírito Santo, ilumina mesmo os olhos do nosso coração para que nós sejamos iluminados, conscientes, vivendo de maneira consciente de que o teu nome é precioso, Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nós estamos nesse nome, nós vivemos nesse nome, nós vivemos por esse nome, Senhor. É o teu nome, Senhor, que nos trouxe vida, é o teu nome que nos trouxe cura, que nos trouxe libertação, que nos trouxe salvação. Não há nenhum nome, Senhor, que se compare ao teu nome. E não há salvação em nenhum outro nome, no céu, na terra e debaixo da terra, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós reconhecemos que Tu és a expressão exata do ser de Deus. Por isso nós nos dobramos diante desse nome, Senhor. Assim como a Tua palavra diz que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós reconhecemos isso hoje. Nós dobramos os nossos joelhos hoje, Senhor, e nós confessamos com a nossa língua hoje que Jesus Cristo é o Senhor e que nós te amamos, Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, porque o teu amor foi derramado por nós em nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso nós podemos te amar de volta, Senhor. E não somente amar o Senhor de volta de todo o nosso coração, alma, entendimento e forças, mas o Senhor nos abastece, o Senhor nos supre espiritualmente. Somos supridos espiritualmente no nosso homem interior, Senhor, com o amor que nos possibilita amarmos uns aos outros. E o Senhor nos ordenou na Tua palavra a amarmos uns aos outros com o amor com que o Senhor nos amou. Esse amor que tudo sofre, esse amor que tudo crê, esse amor que tudo espera, que tudo suporta, Senhor. Ó Senhor Jesus, esse amor que não se envaidece, que não tem soberba, esse amor que não arde em ciúme, Senhor. Esse amor que de fato é o amor que vem de Ti, Senhor. Nós somos fracos, Senhor Jesus, o nosso amor é fraco, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque o nosso amor por Ti é fraco, Senhor. A semelhança de Pedro, nós somos autoconfiantes, nós confiamos em nós mesmos, Senhor. Livra-nos de confiarmos em nós mesmos, livra-nos de confiarmos no nosso amor por Ti, Senhor. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, perdoa mesmo, Senhor, esse nosso pecado em nome de Jesus. O Senhor é aquele que nos lava, o Senhor é aquele que nos limpa, Senhor. O Senhor tem uma aliança conosco, uma aliança que é preciosa, que foi estabelecida por um preço de sangue, Senhor. O Teu sangue vertido por nós naquela cruz. Ó Senhor, que precioso sangue, Senhor. Nenhum crime o Senhor cometeu, nós fomos de fato aqueles que pecaram contra o Senhor. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Antes de nós, e quando nós ainda estávamos nessa condição, o Senhor decidiu nos salvar. O Senhor foi enviado pelo Pai, Senhor, para nos salvar. O Senhor é a nossa salvação. Por isso nós te reconhecemos, Senhor. Reconhecemos a aliança que o Senhor tem conosco, a aliança que o Senhor fez com o homem. Desde Noé, Senhor, onde o Senhor decidiu não mais destruir a terra, Senhor. E o Senhor estabeleceu essa nova aliança, Senhor. O Senhor foi aquele que de fato falou com homens através dos séculos. E o Senhor se revelou, se mostrou para Abraão, para Isaac, para Jacó, Senhor. Para tantos servos ao longo da história, Senhor. E o Senhor também decidiu se falar conosco. E o Senhor decidiu se revelar para nós por meio do Seu Filho, Senhor. Ó Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo nos guia a buscarmos constantemente, continuamente esse nome, invocando continuamente, constantemente esse nome, o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, Senhor, o nome que é precioso
Assim como o apóstolo Paulo teve a experiência de considerar tudo o que ele tinha vivido na religião, Senhor. E não só o que ele viveu na religião, mas como também todas as coisas foram consideradas por ele como perda, como esterco, como refúgio, como nada, Senhor. Quando comparado a obter e a receber o conhecimento de Cristo Jesus, que é elevado e que é superior. Então, Senhor, nos arranca das demandas dessa terra, Senhor, das circunstâncias e situações negativas dessa terra. Nos eleva para o conhecimento superior de Ti, Senhor. Em cada situação, o Senhor pode nos ganhar mais. E nós podemos ganhar mais do Senhor, conhecer mais do Senhor, receber mais a Tua alegria, assim como a Tua palavra diz, para nós nos satisfazermos do Senhor, e o Senhor vai realizar o desejo do nosso coração. Então que a nossa satisfação seja em conhecer a Ti, Senhor. Nos conduz, Espírito Santo, em conhecermos mais do Senhor e em experimentarmos mais desse Senhor tão doce, tão rico, tão maravilhoso, porque o Senhor é rico para com todos aqueles que Te invocam, Senhor. E nós Te invocamos nesse dia, somos salvos de nós mesmos, somos arrancados do lamaçal do pecado, arrancados, Senhor, da vontade da nossa carne, da obra da carne. E o Senhor nos conduz em triunfo para produzir o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade. É isso que está dentro de nós, somos cheios de Ti, Senhor. Não estamos nos alimentando de um maná que perece, mas todos os dias, diariamente, continuamente, nós comemos do Senhor. E o Senhor não perece. O Senhor é um alimento que é eterno, Senhor. Porque céus e terra podem passar, mas a Tua palavra não vai passar, Senhor. Ó Senhor Jesus, Te louvamos pelo corpo de Cristo, Senhor. Te louvamos porque estamos nesse corpo, fomos introduzidos nesse corpo. Te louvamos porque temos comunhão com o Senhor e nós podemos orar ao Senhor em todo o tempo. O Senhor nos ouve. Senhor, o Seu ouvido não está tapado para nos ouvir. As nossas orações se achegam ao Senhor e o Senhor nos ouve, o Senhor recebe essas orações. Por isso eu oro para que o Senhor, Espírito Santo, nos guia, nos ensina a guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes e as saídas da vida. Senhor Jesus, nos apacenta como bom pastor que o Senhor é. Nós precisamos do Teu apacentar. Apacenta a nossa casa, apacenta a casa dos irmãos, apacenta cada um de nós, os nossos familiares, em nome de Jesus. Nos conduz com sabedoria, Senhor, nas tomadas de decisões. Não nos deixa ser roubados pelo inimigo das nossas almas, mas Espírito Santo nos ajuda a sermos obedientes ao Senhor e a seguirmos o fluir da unção interior que nos ensina todas as coisas, Senhor. Nós precisamos de Ti, Te louvamos porque nós Te temos, e se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Aleluia, Senhor Jesus. Salmo Amém. 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, caí em tribulação e tristeza, oh, 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 oh. Então invoquei o nome do Senhor, oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples, se achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao Teu sossego. Volta minha alma ao Teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso, oh, oh. Tem sido generoso, oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés.
Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos, da queda os meus pés. Vou livrar-te da morte a minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Aleluia! Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor, e em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele, com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluia! Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa o outro dia,
e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. ¡Aleluya! Pa 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 pa. Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios, oh, tal como Él nos ordenó. Por ti le pedimos que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Oh, aleluya. Pa 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 la la. Pa 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 pa.
Shalom Shalom, Yerushalayim Yishlahu Ohabayich. Shalom Shalom, Yerushalayim Yishlahu Ohabayich. Shalom Shalom, Yerushalayim Yishlahu Ohabayich. Shalom Shalom, Yerushalayim. Shalom Shalom, Yerushalayim Yishlahu Ohabayich. Shalom Shalom, Yerushalayim. Hallelujah. Shalom Shalom, Yerushalayim Yishlahu Ohabayich. Shalom Shalom, Yerushalayim. Y que tengan paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Oh, aleluya. Y Shalom Shalom, Yerushalayim. Shalom Shalom, Yerushalayim. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tiene.